Neste mês de setembro, o Começo de Conversa apresenta uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras das cidades de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga, Bom Jesus do Galho, Piedade de Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre. O município de Santa Rita de Minas faz parte da comarca da microrregião de Caratinga. Tem 32 anos de emancipação política e uma população de aproximadamente 6.700 habitantes. Nas próximas eleições, a cidade irá escolher os representantes que vão decidir os rumos da administração pública, isso ao longo dos próximos 4 anos. Seguindo o propósito de manter o cidadão bem informado na decisão de seu voto, a UNEC TV escolheu o município para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. Está no ar o Começo de Conversa. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, transmitido pelas TVs Sistec, Supercanal e, claro, disponível também nas mídias digitais. Esses dias, o programa Começo de Conversa recebe os candidatos que disputam a Prefeitura de Santa Rita de Minas. Todos os nomes registrados na disputa foram convidados. As perguntas são padronizadas, a exibição das entrevistas em nossa programação será em ordem alfabética. Nossa convidada de hoje tem 40 anos, é natural de Caratinga, filha de Vantuil Benedito da Silva e de Dona Helena Correia de Faria. É viúva, mãe de 3 filhos e está na vida pública desde 2008, quando foi eleita vereadora em Simonese. Em Santa Rita de Minas, trabalhou na Secretaria de Saúde e Assistência Social e exerce o mandato de vereadora desde 2021. Atualmente é candidata a prefeita pelo Republicanos, que juntamente com Solidariedade forma a coligação Santa Rita para Todos. Seu vice é o Paulinho do Dico. Nós estamos falando de Zânia Faria Silva, a Zânia do Leleis. Zânia, seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Obrigada, bom dia. Prazer te receber aqui. Vamos lá, a Zânia nasceu em Caratinga, mas mora em Santa Rita, né? Sim. E morou em Simonésia, é agricultora, é produtora rural, e morou em Simonésia. Simonésia foi candidata e foi eleita vereadora. Sim, foi a minha primeira oportunidade, né? Como vereadora foi em Simonésia. Muito bem. Sou natural de Santa Rita, né? Mas em Simonésia foi uma consequência do começo da minha vida pública. Me tornei vereadora por 4 anos. Depois retornei à minha cidade, Santa Rita de Minas. Estou como vereadora em Santa Rita no meu 2º mandato. Muito bem. Aí a pergunta agora é o seguinte: por que você quer ser prefeita de Santa Rita de Minas? Santa Rita é uma cidade que tem um potencial, um alto potencial de desenvolvimento. Então, assim, como vereadora, a gente não encontra a força necessária para a gente criar mecanismo de políticas públicas voltada para o município. E eu vejo essa importância da minha participação hoje como candidata a prefeita da minha cidade. Então, vamos falar do seu vice, aproveitar para a gente fazer essa segunda pergunta. A escolha do seu vice, o Paulinho do Dico, foi uma escolha sua? Foi uma imposição para você? Ou foi um acordo? Você está satisfeita com seu vice e pretende governar Santa Rita com seu vice? Nós temos feito essa pergunta para todos os candidatos, não só de Santa Rita, mas da região inteira, porque está quase que uma tradição nessa região aqui, vice-prefeito brigarem depois da posse. Então fica seguindo sozinho depois. Como que você pretende administrar Santa Rita? Vai ser com seu vice? Você está satisfeita com ele? Sim, o Paulino foi aquela união perfeita para o município de Santa Rita de Minas. Paulino é produtor, é professor, é um gestor, é uma pessoa que completa as minhas ideias em termos de administração. Então, Paulino, assim, veio um momento que foi uma escolha minha, né? Consequentemente, passamos para o nosso grupo, literalmente muito bem aprovado pelo município, e uma pessoa de grande respeito, uma pessoa que é uma referência em Santa Rita de Minas. Bacana. Vai governar com ele? Sim. Paulinho é um parceiro, em termos da gente, quando decidimos, né, vir como candidatos a prefeito e vice, nós tivemos essa conversa, sim. Paulinho faz parte da administração, vai contribuir muito com o desenvolvimento e crescimento
da nossa gestão e do município de Santa Rita de Minas. Muito bem. Você está no seu segundo mandato de vereadora em Santa Rita, né? Como que você avalia essa experiência sua na administração pública? A experiência como vereadora, ela foi maravilhosa, ela me criou um potencial de entender realmente o que era a vida pública para mim. Então, essa estrutura veio do meu conhecimento como vereadora e começou também com o meu conhecimento como funcionária pública. Eu vi a necessidade de uma sociedade organizada, de uma sociedade potencializada, que isso faz o crescimento acontecer. Muito bem. Você quando olha os outros candidatos, e aí nós não precisamos falar mal de ninguém aqui, mas eu quero que olhe você em relação aos outros. Quando olha a Zânia, o que o eleitor pode enxergar como diferencial para te escolher para dirigir Santa Rita? Zânia, hoje, né, vereadora em Santa Rita, produtora, forte, justa. Então, eu acho que o eleitor hoje ele precisa observar esse princípio em qualquer um do candidato. Entender qual é a real intenção de você se colocar como candidata a prefeita. O objetivo de crescer o município. Se desenvolver dentro das propostas que sejam voltadas no coletivo, não no particular. E o meu município, hoje, ele tem essa carência de administração. Embora todos colaboraram, sim, com a grande proporção, mas eu acredito que esse avanço de crescimento em relação a todos os setores vai ser com a nossa gestão. Zânia e Paulino. Vamos aproveitar o seu vice, que é professor, né? Ele é professor também? O Paulino, sim, Paulino, professor. Professor. Vamos falar sobre educação um pouquinho. Eu queria falar sobre dois pontos importantes que a gente enxerga na educação. Primeiro, que todos nós sabemos que o professor, ele sabe ensinar, né? O professor Sim. sabe ensinar. A gente precisa valorizar mais o professor. Não pode continuar tratando o professor como ele vem tratando ao longo dos séculos, o Brasil vem tratando, né? E quero falar também de transporte escolar, porque aí nós estamos falando também de dar segurança àquele aluno que precisa pegar o transporte para ir para a escola. Transporte, segurança no transporte por conta de manutenção de carro, de idade de frota e também pela questão no interior mesmo do ônibus, de ter um monitor tomando conta dessa turma e tudo. Então vamos pegar lá, sobre valorização do professor, como que você vê isso em Santa Rita hoje, como que isso pode ser melhorado no seu governo, e o transporte, como que você enxerga ele hoje, o que pode ser melhorado? Então a educação, hoje ela move o mundo, ela move as pessoas. E essa mudança, ela é capaz de acontecer se a gente tiver uma sociedade integralizada com os princípios. Aí entra a valorização do professor, né, o vínculo familiar, tanto de escola, família, é super importante para se ter um município extremamente estruturado na educação. Essa valorização do profissional ela é importantíssima porque o professor ele potencializa as nossas crianças em termos de administração dentro da grade escolar. Ele é importantíssimo. Ele está ali o dia se preparando. Entendi. E essa valorização ela vai acontecer porque eu sou filha de professora, eu sou irmã de professora e o meu vice é um professor. Então essa valorização enquanto sociedade, ela vai ser sim acrescida de bons valores. Bacana. E o transporte? O transporte é uma consequência necessária. Hoje nós precisamos atender as nossas crianças. Essa vinda até a escola, hoje ofertada pelo governo federal, ela precisa sim ser entregue ao município com responsabilidade. Nós temos que ter excelentes ônibus de transporte, monitores, né, qualificados para atender as nossas crianças no caminho até a escola, gerando assim uma responsabilidade entre aluno, entre monitor. E esse vínculo, né, ele chega assim a ser tão necessário que ele proporciona isso, uma educação de qualidade. São caminhos alternados, mas que no final se encontram juntos. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, estamos conversando com Zânia do Lelê, ela é candidata à Prefeitura de Santa Rita de Minas. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a candidata Zânia do Lelê.
que disputa o cargo de prefeita de Santa Rita de Minas. Ânia, vamos falar agora sobre recursos, né? Esse relacionamento com o governo estadual, federal. Nós sabemos que os municípios do interior do Brasil, todos eles, dificilmente você vai achar um município que tem recurso próprio para se manter. Então, assim, é até por isso que eles fazem parte daquele fundo dos municípios, tem a ajuda do governo estadual, federal. Além disso, nós temos as emendas parlamentares, né? E nesse último ano, por exemplo, o pessoal está chamando até de festa das emendas, porque o pessoal conseguiu muito recurso para levar para os municípios. Mas isso é feito via deputado. Quer dizer, então, assim, você não consegue, você chegar e falar, estou precisando, não, é um deputado que consegue a verba que traz. Você tem esse relacionamento com o deputado, num eventual governo seu, você vê facilidade para trazer esses recursos extras, que são essas emendas parlamentares, para projetos como, por exemplo, quadra, tecnologia para a praça. Sim, essa parceria, tanto com o governo federal quanto com os deputados, servem de apoio na administração pública. Porque o município requer do recurso próprio, mas nem às vezes é suficiente para a gente poder desenvolver esse trabalho de crescimento. É onde acontece. Eu tenho já experiência, né, no meu mandato de vereadora, eu consegui alcançar um recurso de 1.210.000. Hoje nós temos a parceria de deputados já no meu mandato de vereadora, com o deputado federal Euclides Peterson. Temos também com o doutor Jorge, que se tornou-se uma referência para nós aqui em nosso município. E sim, essa parceria vai acontecer, porque isso é um direito, né, tanto da administração como dos nossos cidadãos, ter uma qualidade de serviços oferecidos. E isso nos proporciona, esse vínculo com esses deputados, fortalece. Com certeza. Não apenas como vereadora, mas principalmente como candidata, né? Você como candidata a prefeita, quando você olha para a administração atual do prefeito Ademilson Lucas Fernandes, qual a avaliação que você faz? Sim, nós precisamos, né, ter dentro da nossa administração, nós vamos ter dentro da nossa administração uma captação de recurso, onde as pessoas vão estar integralizadas juntamente ao governo à espera dessas emendas. E esse vínculo com o deputado é necessário, porque é uma forma dessas emendas chegarem ao nosso município, tanto via governo federal como via deputado. E sobre a administração do nosso atual prefeito, todos os prefeitos que passaram, né, tiveram as contribuições, mas eu acho que é o momento de nós avançarmos. E esse momento de avançar é crescimento, então nós precisamos renovar. E hoje nós somos essa renovação, nós somos esse diferencial. É o que vai acontecer no município, vai vir da nossa administração, Zânia e Paulino. Olhando assim para o futuro e se vendo já como prefeita de Santa Rita, qual que é a prioridade, né? Aquele grande desafio que você olha para Santa Rita de Minas? Um município, todos os setores são prioridades. Um município bem administrado, ele tem um avanço em todas as secretarias. Hoje nós temos uma grande carência na Secretaria de Saúde, onde a prioridade não é a urgência. E eu não vejo nem a saúde de um paciente como não ser urgência. Então, assim, nós vamos tratar todas as nossas secretarias com prioridade de gestão, sendo administradas em tempo, resolvendo, né, todas as demandas, mas eu vejo hoje a Secretaria de Saúde como um grande avanço da nossa administração. Zana, vamos aproveitar então e falar de saúde. Você tocou no ponto aí da saúde. Quando você olha para o município de Santa Rita de Minas, como que você vê a saúde hoje em Santa Rita e no governo seu, o que pode ser melhorado? Então, a saúde, nós temos hoje uma carência muito grande em questão de atendimento de horários. Vai ser meta, né, do nosso governo estender esse atendimento até as 22 horas. Hoje é até? Até as 17. Até 17. Então, assim, nós temos a nossa panha de café, a nossa safra, ela fortalece muito a economia dentro de Santa Rita de Minas. Então, isso impede que até as 17 horas o agricultor consiga chegar durante esse período de safra. E nós precisamos estender esse horário e vamos estender até as 22. Santa Rita tem médico permanente lá? Então, nós temos 3 PSFs, né, que é o PSF do centro, nós temos o PSF do bairro do Caparaó e temos o PSF do bairro de Santo Antônio. Se tem uma carência também, esse atendimento de médico, uma coisa que eu vou acompanhar de perto, essa permanência de atendimento, porque isso impossibilita o trabalho acontecer.
Porque você faz um cronograma e o médico não está disponível ali. Então, no nosso mandato, esse médico vai estar disponível sim nas UBSs. Aí eu tenho que fazer essa pergunta para você, em condições de trabalho, quer dizer... Sim, esse mecanismo precisa acontecer, porque eu preciso também, enquanto gestora, oferecer condições. Uma fisioterapia bem equipada, com equipamentos que vão atender o nosso paciente. Nós precisamos dar condições também do médico trabalhar. Ele precisa chegar no nosso município e ter condições de atender o nosso paciente. Bacana. Vamos encerrar esse bloco. Estamos falando de segurança pública. Como que anda a segurança pública em Santa Rita? A gente cobra muito a polícia militar, mas algumas prefeituras também não dão o apoio que precisa para o policial desenvolver bem o seu trabalho, né? Como que você enxerga, o que você pensa para a segurança pública em Santa Rita de Minas? A segurança pública, ela precisa ser monitorada. Nós precisamos criar esse mecanismo. Nós temos um projeto muito bacana, que é o Anseio da Sociedade, que é o Olho Vivo. Esse programa é um programa de parceria com o Executivo, com os policiais militares. Esse acompanhamento, enquanto uma parceria com os comerciantes, com a nossa sociedade. Isso fortalece, sim, a nossa segurança pública. Bacana, Zana. Vamos fazer um rápido intervalo. Você não sai daí. Estamos conversando com Zana Durelei. Ela é candidata à Prefeitura de Santa Rita de Minas. Nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco desse começo de conversa. Nosso convidado de hoje é a Zânia Faria, a Zânia Durelei, candidata a prefeita de Santa Rita de Minas. Zânia, vamos falar agora sobre o produtor rural, né? Santa Rita é uma cidade também que tem essa vocação agrícola, né? Como fazer para apoiar mais o produtor rural, apoiar mais a agricultura familiar, dar mais estrada e melhores estradas para as pessoas conseguirem tirar o produto que vem para a nossa mesa, a gente precisa deles, né? E quando eu falo estrada, até melhorar, facilitar para um agricultor ir a uma consulta, levar o filho na escola, tanta coisa, né? Fala para nós o que você pensa sobre isso. Então, o produtor rural hoje, ele cresce a nossa economia e ele não tem esse incentivo. O produtor rural, ele tem mecanismo de crescimento no próprio negócio, mas para ele fazer esse crescimento, ele precisa estar junto com o município precisa apoiar. São essas ações que nós vamos desenvolver. Nós vamos potencializar o nosso agricultor. Nós temos o período chuvoso, né, que nós temos várias estradas ainda que não são pavimentadas, que é uma meta também do nosso governo. Fazer essas condições chegarem até o produtor. Ele precisa escoar a produção, principalmente em período chuvoso. É um grande problema que nós temos, não só produtor, enquanto ambulância também, as pessoas se locomoverem, o escolar. Então, essa potencialização do agricultor, ela vai ser feita. Nós vamos incentivar essas associações, dando condições das associações terem voz, porque ela potencializa o agricultor. Então, esse vínculo entre município e agricultor, ele precisa ser estabelecido, sim, ele precisa ser forte, porque é uma cidade economicamente fortalecida, ela é uma cidade desenvolvida. Então, o nosso produtor precisa desse apoio. Nós precisamos crescer a nossa agricultura familiar. Nós temos uma cidade hoje que ela é fomentada pela agricultura familiar. Então, o produtor tem que ter condições de escoar essa produção. Mas nós vamos valorizar isso. Nós vamos criar esse mecanismo que vai, sim, potencializar o nosso agricultor. Bacana. E tem uma questão também de ajudar o pequeno agricultor com um equipamento mais barato, né? Algumas prefeituras fazem isso. Tem uma máquina Pará que o pequeno agricultor não consegue. É o importante alugar. Esse convênio que nós vamos firmar essa parceria com a Emater. Com a Emater. A Emater tem a disponibilização do agrônomo, que ele, o produtor que está iniciando esse trabalho, ele precisa de um acompanhamento. E nós vamos disponibilizar esse agrônomo para estar acompanhando essa produção, seja qual for o plano de ação dele. Nós vamos estar ali, quanto executivo, apoiando esse crescimento. Bacana. Vamos falar então agora um pouco de uma questão muito importante voltada à juventude. E Santa Rita tem um índice grande de jovens, né? Que é a geração de emprego para esse pessoal, geração de emprego e renda. E aproveitar, vamos falar sobre o esporte também, quer dizer, como apoiar mais o esporte, que também é uma maneira de integrar mais a juventude, né?
essa questão dos nossos jovens hoje, dos nossos adolescentes. Santa Rita é uma cidade que tem uma enorme carência em incentivo a esse crescimento dos jovens, porque nós temos até uma escola que consegue atender até o 3º ano, fora disso nós não temos. Então nós precisamos desenvolver esses cursos profissionalizantes, o município precisa acolher os nossos jovens e lembrando que é o nosso futuro. Então esse desenvolver dos jovens, ele precisa acontecer. Vamos aproveitar e falar do esporte para a juventude, já falamos aí da geração de emprego e renda para eles. E o esporte, como apoiar mais o esporte e os atletas? O esporte tem que ser incentivado, nós temos grandes craques, nós temos pessoas, né, que dedicam a maioria do tempo em projetos sociais voltados para as nossas crianças. Nós temos um time em Santa Rita, né, que fez história, então isso vai passando de geração em geração. É o Leopardo da Vila. Leopardo da Vila. É isso que nós precisamos cuidar. Se torna uma tradição, se torna uma cultura. Nós precisamos criar isso hoje nos nossos jovens, nas nossas crianças. E esse incentivo vem logo na fase inicial. Nós precisamos acompanhar esse nosso jovem hoje. Bacana. Vamos falar de festa agora. Zânia é festeira? Sim. Zânia virando prefeita, Santa Rita vai ter festa? Não? Sim, vai ter lazer Zânia para a valoriza juventude? a cultura. Zânia tem projetos de feiras culturais de incentivo ao nosso artesão, que nós temos grandes talentos na nossa cidade. Essa cultura precisa ser resgatada, ela precisa ser acompanhada. Bacana. Zânia, agora é aquele momento do olho no olho com o eleitor. Você tem 2 minutos para essa câmera aqui e deixar o seu recado aí para os cidadãos de Santa Rita de Minas. Então, finalizando, né, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, é um momento da democracia. Agradecer ao professor Eugênio pelo carinho, pela atenção. E é importantíssimo esse momento para nós candidatos. Eu, como candidata a prefeita, eu preciso expor as minhas ideias, passar para vocês o nosso plano de governo. Lembrando que estamos em um momento de renovação. A nossa cidade precisa avançar, a nossa cidade precisa crescer. Então, eleitor, avalie bem a nossa proposta, nos dê essa oportunidade. Eu, Paulino Didico, estamos preparados para administrar o nosso município. Então, esse momento de renovação, vote 10. Vote Zânia Paulino Didico. Vote pelo crescimento e desenvolvimento da cidade de Santa Rita de Minas. Zânia, muito Obrigada. obrigado. Prazer muito grande te receber aqui. Boa sorte, sucesso na sua campanha. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.